Então, eu quero apresentar para você um caso que, desde o início eu diagnostiquei que ia ser uma PF1. Eu fiz a opção também, como você, de fazer um levantamento de seio, aguardar 9 meses e depois ativar essa prótese dental. E aqui nós vamos discorrer sobre esse passo a passo, tá? O que eu quero te falar a respeito do canino, assim que você vê o corte tomográfico, talvez seja interessante nem remover, porque às vezes o tipo de estrago que você vai fazer não compensa, até em termos de afundamento, porque se nós estamos pensando numa prótese dental, quanto menos afundamento a gente tiver, é melhor, né? Então, vou apresentar aqui a dona Glória. Então, eu vou passar desde o diagnóstico. Nesse momento dela, eu tenho a impressão que a gente ainda não tinha tomografia aqui no bar. Agora, graças a Deus, a gente já tem. Mas então, a dona Glória, ela tinha um sorriso extremamente simpático e ela estava muito satisfeita com a área de exposição dos dentes dela. Eu gosto muito de perguntar isso, porque muitas vezes eu me achava mais competente do que o dentista anterior, fazia uma prótese nova e ela detestava a minha prótese e falava que queria usar a prótese velha porque aparecia menos. Então, eu nunca me valorizo mais do que o meu colega anterior. Então, dona Glória, a senhora está satisfeita com o seu soneto? Evelyn, pelo amor de Deus, eu gosto desse formato, eu gosto disso, eu gosto dos meus dentes 2 maiores, tá ótimo, dona Glória. Então, eu estou fazendo uma vista frontal e uma vista lateral. Agora, eu preciso remover, estudando nessa foto, o sorriso dela mais aproximada e usando um abridor de boca. Nesse momento, o que eu estou vendo aqui, de fato, é uma flange. Eu tenho os dentes dela e uma flange, que é quem vai reter a prótese total dela, tá? Sobre a área de exposição que ela tem, o que me incomodou um pouco foi que os dentes posteriores estão tocando no lábio. Então, eu pedi para ela se ela me permitiria subir um pouquinho os posteriores para não dar essa impressão do sorriso invertido. Nesse momento, eu removi a prótese dela. Quando eu removi a prótese dela, lógico que ela precisa de dente. Ela tá sem dente, né? Agora, o que eu preciso ver? Se ela precisa só de dente ou se ela precisa também daquela flange que a dentadura dela tinha. Porque muitas vezes eu tenho dente aqui embaixo, mas eu preciso desse ângulo do nariz aumentado também, né? Então, aqui ela está sem os dentes da dentadura e o que eu percebo pelo nariz, bem no narizinho dela aqui, que eu tenho um ângulo bem próximo do reto. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa que inverte, mas inverte mesmo. O lábio entra completamente. Não é o caso dela, tá? Então, nós resolvemos aí ela sem a prótese. Muitas vezes também a gente vê quando usa o abridor de boca, que ela não tem essa distância toda. Esse tecido dela estava firme. Às vezes, essa mucosa ela está toda hipertrofiada, toda molenga. A dela não tá. Eu consigo sentir que esse tecido dela está firme, tá? Removemos toda a flange, mas não cortando reto, não. É dando, de fato, um formato dos dentes. Porque o que eu quero fazer? Eu quero correlacionar a prótese dela com o rebordo que ela tem. E aí, ó, truco, essa paciente não tem distância dos dentes até o rebordo. Ou seja, se ela tiver osso para cortar, eu posso sim cortar 5 milímetros de osso. Se ela não tiver osso para cortar, infelizmente, eu preciso fazer um acordo financeiro com ela de uma prótese dental, tá? Nós não achamos que eu preciso cortar, a gente acha que o sorriso dela não está tendo a necessidade de mais suporte labial,
Essas ruguinhas são característica dela mesmo, e como você falou, que delícia agora aí com você trabalhando com harmonização, diminuir um pouco esse código barra, como que isso iria valorizar, né? Então, nós aqui fazendo avaliação nessas fotos, ela está totalmente sem a flange, né? Aqui numa foto lateral, sem a flange, seguindo bem o contorno dos dentes. E agora, a imagem. O que eu estou vendo nessa imagem? Que, de forma alguma, eu posso cortar 5 milímetros de fora a fora, porque os seios maxilares dela já estão pneumatizados.